Padawans, no dia 8 de abril de 2024, um eclipse total irá ocorrer aqui na Terra e ele será visível da América do Norte. Vamos entender todas as características desse fenômeno, entender por que um eclipse solar acontece, as suas possíveis consequências, será que tem consequências mesmo? E responder a pergunta, né? Ele será visível aqui do Brasil? Aonde que eu posso ver esse eclipse? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje, bora lá! Padawans, ano passado, aqui do Brasil, foi possível verificar um eclipse anular do Sol, né? Onde uma pequena parte da bordinha do disco solar ainda ficaria visível depois da Lua entrar na frente do nosso astro-rei. Só que dessa vez acontecerá um eclipse total do Sol, onde a Lua vai entrar completamente na frente do Sol, bloqueando totalmente o disco solar. Quando isso acontecer nos locais onde o eclipse será total, então a escuridão vai tomar conta. Literalmente o dia vai virar noite por alguns minutos. E é isso que a gente vai discutir aqui e entender o que é esse fenômeno. O que é um eclipse solar? O eclipse solar acontece sempre quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. No caso, a Lua tem que estar na sua fase nova, né? Quando a Lua não é visível da Terra, na verdade, ela está lá no céu, só que a gente não está verificando porque o lado iluminado dela está voltado, obviamente, para o Sol, né? E o que a gente estaria vendo aqui da Terra seria a sua parte escura, a parte de sombra, então a gente acaba não conseguindo ver a Lua nesses momentos. Bom, só que de vez em quando acontece ali um alinhamento perfeito entre Sol, Lua e Terra e a Lua consegue projetar a sua sombra no planeta Terra. Quando isso acontece, então a gente tem um eclipse total do Sol, ou seja, a Lua bloqueia completamente o disco solar, né? A bolinha ali do Sol que a gente vê no céu. Existe uma pequena faixa, né? Vocês estão vendo aí que faixa é essa, onde o eclipse poderá ser visto na sua forma total. Fora dessa pequena faixa, o eclipse será visto da forma parcial, ou seja, a Lua ela vai tampar parcialmente o Sol. Mesmo nas faixas onde o eclipse será visto da sua forma total, ele acontece de forma parcial, ou seja, a Lua ela vai entrando na frente do Sol até bloquear completamente. Então o eclipse ele começa como parcial, se transforma em total, dura alguns poucos minutos e então a Lua continua saindo do Sol ali e expondo novamente o nosso astro-rei. Então, nesse momento em que a Lua bloqueia completamente o Sol, em que acontece o eclipse total, nessa pequena faixa demonstrada ali, a gente vai ter o quê? O dia virando noite. A gente vai ter uma sombra sendo projetada aqui na superfície da Terra. Sabe quando uma nuvem entra na frente do Sol, bloqueando, né, temporariamente ali o Sol? A luminosidade, né, quando isso acontece, cai bastante, fica um pouquinho mais fresco. Imagina, você está na praia e de repente aquela nuvem entra na frente do Sol e fica mais fresquinho ali, né? Agora, imagina a Lua entrando na frente do Sol. Ela bloqueia completamente, o dia vai virar noite. Então será possível você verificar estrelas, inclusive vai ter alinhamento de alguns planetas, tá? Você vai conseguir verificar a olho nu alguns planetas ali alinhados nessa região onde vai acontecer o eclipse. Você verá várias estrelas. O dia vai ficar bem frio também, né? Vai estar calor e de repente a temperatura vai cair por conta, né, do bloqueio da luz solar. Essa luz deixa de pegar naquele ponto do eclipse total, então a temperatura cai. Os animais da região vão ter um comportamento mudado, vai ter um comportamento mudado. Por quê? Eles vão entender que está ficando à noite, né? Então, os animais, vocês sabem, os animais silvestres, eles têm ali um comportamento que difere do dia para a noite. Então, isso vai bugar um pouquinho eles, né? As aves vão começar a se aninhar, por exemplo, pensando que já estaria na hora ali de ir para os seus ninhos, para suas árvores, e então esses animais vão ter um comportamento mudado. Então, é bem interessante esse fenômeno. E, infelizmente, ele não será visível do Brasil, tá?
a gente não conseguirá ver nem a forma total, nem a forma parcial do eclipse. Ele será visível na América do Norte. A forma total dele será visível apenas na América do Norte, nos países México, Estados Unidos e Canadá. E um pouquinho para além da faixa central, onde nós teremos o eclipse total, será possível verificar a forma parcial dele, né, onde a Lua vai entrar um pouquinho na frente do disco solar. Essa parte parcial também será visível da América do Norte, mas também de parte da América Central e um pedacinho ali da Europa. O eclipse começará ali na região do litoral do México, do Pacífico, né? Vai passar pelo México, Estados Unidos e vai terminar depois do Canadá lá, né, próximo da Islândia, né, nessa região mais noroeste da Europa. O eclipse começará no horário aqui de Brasília por volta das 15 horas. E embora não seja possível verificar do Brasil, diversos canais no YouTube vão fazer a transmissão ao vivo. Eles vão comentar, né, explicar os detalhes desse fenômeno. Inclusive terá uma transmissão oficial da NASA, né, já que o eclipse vai acontecer nos Estados Unidos. Mas eu sugiro a vocês aqui do Brasil a acompanhar o eclipse pelo canal do Space Today, do Sérgio Sacani. Ele já está lá nos Estados Unidos, né, ele vai fazer essa transmissão e ele, bom, quem já conhece o canal sabe que ele fala bastante de astronomia, o canal dele é voltado para essa área, então acompanhe por lá que vocês vão conseguir ali ter muitas informações bacanas e acompanhar realmente totalmente o fenômeno, entender melhor ainda e verificar pelo menos ao vivo ali pelo YouTube esse fenômeno belíssimo. Infelizmente eu não vou conseguir estar com vocês aqui numa live ou transmitir, porque eu vou estar trabalhando, né? Eu vou estar dando aula de tarde, justamente no horário do eclipse, então nem verificar, né, nem ver o eclipse eu vou conseguir. Eu vou ver depois as imagens, depois que acabar tudo, né, chegando em casa, aí sim eu posso comentar alguma coisa com vocês. Mas acompanha por lá, que vai ser bem legal, eu garanto que vocês vão gostar bastante. Outro detalhe importante aqui, que eu tenho visto pela internet, vamos desmentir aí algumas informações, né? Os eclipses antigamente, eles tinham uma má fama, né? Sociedades antigas, povos antigos, acabavam olhando para um eclipse e correlacionando eclipses a maus presságios. Então, toda vez que aconteceria um eclipse, era sinal de que uma grande praga iria atingir a região, de que uma grande tempestade viria, de que um vulcão iria acordar, de que um terremoto grande iria acontecer, ou seja, tudo de ruim poderia acontecer por conta da presença do eclipse. É claro que isso são mitos, né? Isso eram pensamentos ligados à religiosidade, ao folclore, aos mitos de cada povo. Como eles não entendiam o que era aquilo direito, né? Então eles acabavam criando histórias fantásticas para explicar os fenômenos da natureza. Todo fenômeno da natureza tinha algum tipo de explicação fantástica, assim. Por exemplo, né, os relâmpagos, né, Zeus jogando raio na Terra, o Sol, o deus Apolo que ficava puxando o Sol por uma carruagem. Então, assim, a gente tem vários mitos e, obviamente, essa questão do eclipse ser um mau presságio é puramente um mito, porque o eclipse nada mais é do que a sombra da Lua, né, projetada aqui na Terra, porque ela acaba entrando na frente do Sol. Do mesmo jeito que a gente pode fazer sombra, né, com a mão, quando você tampa aí uma luz da sua casa, ou você tampa o Sol mesmo, do jeito que você consegue fazer uma sombra com a sua mão no seu rosto, né, você tem ali a Lua fazendo a sombra na Terra. Então não tem nada de apocalíptico, não tem nada de anormal, não tem nada de mau presságio nisso. Inclusive, para quem estiver presenciando lá, né, o eclipse da América do Norte, o famoso cometa do diabo, ele poderá ser visível também quando o eclipse acontecer. Cometa do diabo, pessoal, não se deixem levar por esse nome feio que deram para ele. É simplesmente um cometa que tem ali duas caudas, né? Então, olhando aqui da Terra, parece que ele tem um chifre. E aí resolveram dar o nome do capiroto para o tal do cometa, né? Podiam ter dado outro nome, podia ter dado cometa do boi, por exemplo, né? O cometa do cervo, do veado, sei lá. Mas deram o nome do capiroto para o tal do cometa. Também não tem nada de apocalíptico, é só um cometa ali que
tem duas caudas, e olhando aqui da Terra fica parecendo que ele tem um par de chifres, beleza? Outra coisa também, o eclipse solar não vai provocar terremotos e vulcões. Um eclipse ele não provoca terremotos e vulcões. Já se pesquisou sobre a possível consequência do efeito de marés. Efeito de marés é o processo de atração gravitacional entre Sol, Lua e Terra, né? Sabe quando você vai para a praia, por exemplo, em que tem hora do dia que a maré sobe e depois a maré desce? Isso é por conta do efeito gravitacional da Lua, né, do Sol também, sobre aqui a superfície da Terra. Nas águas esse efeito é mais visível, porque ela é líquida, né? Então você tem essa subida e descida das águas. E na Terra o efeito de maré também acontece, só que como a crosta terrestre é sólida, ele é muito pequenininho, é imperceptível, né? Não provoca alterações visíveis ou que possam causar algum tipo de problema. Se fosse assim, a gente teria as terras, né, a crosta, parte da crosta, subindo e descendo sempre que a Lua, né, desse uma volta aí, ao redor do planeta e vai ali provocando esse efeito de maré à medida que ela vai girando em torno do planeta. Ou seja, a gente nem conseguiria manter as casas em pé, já que o terreno ia subir e descer constantemente, assim como as águas oceânicas, então isso provocaria um caos. Esse efeito de maré, ele é mínimo e ele não tem efeitos na formação de terremotos nem na formação de erupções vulcânicas. Então, por mais que a gente tenha um eclipse agora, né, esse alinhamento Terra-Lua-Sol, ele sempre acontece, só que dessa vez ele está bem ali certinho para que a sombra seja projetada na Terra. Mas, por exemplo, toda vez que tem lua nova ou lua cheia, a Terra e o Sol e a Lua estão sim alinhados, então o efeito de maré nesses momentos ele é maior, tanto é que nas luas cheias e novas a gente tem marés mais elevadas ou marés mais baixas no oceano, mas isso não é um fator que potencializa a formação de terremotos. Se fosse assim, a cada lua cheia e a cada lua nova a gente teria mais terremotos em relação à lua minguante e crescente. Então, o eclipse não vai gerar um terremoto ou uma erupção vulcânica. Mas é claro que amanhã vão acontecer diversos terremotos no mundo, tá? Todos os dias acontece um monte de terremoto, centenas de terremotos. Amanhã pode acontecer um terremoto forte? Pode, mas será apenas coincidência. Não foi o eclipse, não seria o eclipse que causou isso. Também pode um grande vulcão entrar em erupção? Pode, mas seria apenas coincidência, né? Não foi o eclipse que gerou isso. Já estou falando isso aqui de antemão porque eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, porque terremoto acontece todo dia, todos os dias nós temos vulcões entrando em erupção e vão relacionar os vulcões, os terremotos ao eclipse, mas já adianto para vocês que não tem relação de causa e efeito nenhum, será apenas coincidência, porque amanhã vão acontecer terremotos sim, como hoje aconteceu, como ontem aconteceu, como depois de amanhã vai acontecer, assim como também vulcões entrando em erupção. Todos os dias a gente tem cerca de 30 a 40 vulcões, 30 a 50 vulcões em erupção ao mesmo tempo. Então, vamos deixar o eclipse de lado dessas explicações mirabolantes, né? O coitado do eclipse tem nada a ver com vulcão, com um terremoto, é apenas a sombra da Lua passando aqui pela Terra. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se você gostou bastante, então deixa aquele valeu demais, é só clicar nesse coraçãozinho com o cifrão aqui embaixo. Se você quiser ajudar ainda mais o canal e gosta de comprar pela Amazon, compre usando o meu link, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Também visite meu blog, Câmara Magmática, eu sempre estou postando coisas legais para lá. Quem gosta de ler sobre determinados assuntos de geografia física, é só clicar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Se você chegou aqui agora e não me conhecia, aproveite para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana, até mais. Tchau, tchau.